Olá, irmãos. Vamos para mais uma aula de análise do livro de Abacuque. Nessa aula, nós vamos prosseguir a nossa análise do capítulo 1. Agora, nós vamos estudar dos versículos 12 até o versículo 17. Isso porque, na última aula, nós estudamos a primeira pergunta de Abacuque, bem como a introdução do livro. Vamos aqui no esboço da sessão lembrar o que a sessão que nós vimos na aula passada e bem como o conteúdo dessa sessão. Então nós vimos na aula passada que o livro de Abacuque começa com uma introdução que nos avisa que o seu conteúdo é uma sentença que foi revelada ao profeta. Lembre-se que essa sentença diz respeito a um peso, é algo pesado que está sendo dado ao profeta. E essa sentença ela toma forma de oráculo. Então, o livro de Abacuque é um livro de oráculo, só que ele é um oráculo distinto, ele é uma conversa entre Abacuque e Deus. E então, a primeira parte do livro, versículos 2 a 11, descrevem o primeiro questionamento de Abacuque. Nos versículos de 2 a 4, nós temos ali a questão do profeta. E qual foi a primeira questão do profeta? Ele questionou a Deus quanto ao fato de Deus colocar o pecado do povo de Israel diante dos olhos do profeta. E então o profeta clamava a Deus por salvação. O profeta clamava a Deus para que aquilo mudasse. E Deus não fazia nada. Então, lembre-se que no versículo 4, Abacuque disse lá que por conta de toda a violência no meio do povo, a lei ela estava dormente, a lei ela estava frouxa, ela já não estava mais sendo usada como deveria ser usada. E a justiça estava sendo pervertida ou torcida. Então, o estado que Abacuque descreve diante de Deus é um estado de completa barbárie no meio do povo. Povo esse que tinha uma lei que foi dada por Deus, uma aliança que foi feita entre Deus e eles, baseado em mandamentos, baseado em uma lei. O povo estava desviado da lei, o povo estava quebrando o seu estado de aliança para com Deus e o questionamento de Abacuque é por que Deus não intervinha? Se aquele era o povo de Deus, por que Deus permitia que aquele mal estivesse acontecendo? Então eu expliquei a vocês que aqui você tem uma versão do que é chamado de o problema do mal, que é quando o profeta questiona se Deus é bom e se Deus é todo-poderoso. Por que ele permite que a maldade continue a ser feita? Por que ele não intervém de uma vez por todas com salvação? Ok? Então essa é uma versão do problema do mal que é expresso aqui no livro de Abacuque. E então, dos versículos 5 a 11, nós encontramos a resposta de Deus a essa questão de Abacuque. E a resposta de Deus começa com um chamado de Deus. Deus chama o profeta, e aí eu expliquei a vocês que Deus usa o plural aqui, ele chama o profeta a ver o que Deus vai fazer em reação à maldade do povo. E Deus avisa para Abacuque que ele iria ficar pasmo, que ele iria ficar perplexo com aquilo. E então Deus avisa para Abacuque que a sua resposta ao estado de enorme violência no meio do povo seria através de um outro povo ainda mais violento do que o povo de Israel. Que Deus estava levantando a Babilônia, nação extremamente violenta, nação com um exército poderosíssimo, com estratégias de guerra muito bem feitas, nações que tinham uma metodologia cruel de levar cativo os bens e o povo de uma região, e uma nação
que se enxergava como se eles fossem o próprio Deus. Eles eram quem estabeleciam as suas próprias regras. Eles se viam como Deus. No versículo 11, Abacuque nos diz, na verdade, Deus fala para Abacuque, que eles fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Ou seja, é um povo que celebra o poderio, celebra o ter poder sobre outras nações, e neste poder está envolvido as riquezas. Então, a resposta de Deus é realmente uma resposta surpreendente, visto que o profeta está clamando por salvação. Deus responde com juízo. A resposta de Deus é uma versão, uma amostra do que é chamada lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Então Deus iria responder à violência do seu povo com a violência de um outro povo. Deus estava então prestes a fazer justiça, dando ao seu povo aquilo que eles mesmos estavam cometendo, que é aquele estado de barbárie, de perversão da justiça. Então Deus iria levantar um povo ainda mais perverso, ainda mais injusto, ainda mais ímpio, ainda mais violento para punir o seu povo. Então nós temos aqui a primeira questão do profeta e a resposta de Deus. Então, irmãos, vamos começar agora a segunda parte do livro de Abacuque, que começa com o segundo questionamento de Abacuque. Então, no versículo 12, o profeta, então, tendo escutado isso que Deus acabara de dizer, ele vai fazer um outro questionamento a Deus. E é esse questionamento que nós vamos ver agora, que vai dos versículos 12 até o versículo 17. Esse é o texto da nossa aula de agora. E em resumo, irmãos, o questionamento de Abacuque, é uma expressão do seu estado maravilhado, do seu estado pasmo com aquilo que Deus havia acabado de dizer. Então, certamente, se nós nos colocamos no lugar de Abacuque, isso também nos deixaria muito perplexo, porque o centro do questionamento de Abacuque é quanto à falta de ação de Deus mediante a deturpação moral do seu povo. Então, como é que Deus agora estaria dizendo que iria utilizar como ministro seu um povo ainda mais deturpado moralmente? Então, essa primeira resposta de Deus, ela parece não ter satisfeito o questionamento de Abacuque, porque o questionamento de Abacuque, como eu falei, é uma versão do problema do mal. Se Deus é bom e todo-poderoso, se é o Senhor, por que ele não acaba com a maldade humana nesse mundo? E a resposta de Deus é que ele iria trazer mais maldade ainda humana, que eles iriam usar um povo ainda mais perverso. Então isso naturalmente leva o profeta a uma outra pergunta, que envolve também um porquê. Por que Deus mantém ou decide manter a maldade no mundo a ponto de usar uma nação ainda mais iníqua para punir ou para tratar com o povo de Israel? Então esta é a essência desse parágrafo, que vai dos versículos 12 ao versículo 17. Então vamos começar a ver o texto propriamente dito. O versículo 12, irmãos, ele é um versículo extremamente interessante e extremamente instrutivo, que a gente precisa tirar lições preciosíssimas
aqui do profeta Abacuque no versículo 12. Note que o seu questionamento a Deus, ele começa com uma pergunta retórica. Isso na língua hebraica é construída em forma de uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que na sua construção já exige uma resposta. A pergunta de Abacuque aqui é: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? A resposta que Abacuque espera a essa pergunta é sim. Então Abacuque, ele começa a sua pergunta afirmando verdades teológicas. Quais são as verdades teológicas que ele afirma aqui? Primeiro, ele fala da eternidade de Deus. Então, na cultura judaica do Antigo Testamento, essa era uma das crenças mais firmes, de que Deus existia desde a eternidade. Então, dizer que Deus existe desde a eternidade significa dizer que Deus não faz parte da criação. Então, Deus está acima da criação. E então, ele utiliza 3 termos para se referir a Deus. O primeiro deles é Senhor, que é o termo Yahvé, que expressa justamente essa verdade, a verdade da autoexistência de Deus. É um nome que é oriundo do livro de Êxodo, que diz: eu sou o que sou. Então, o profeta está afirmando aqui a imutabilidade de Deus, bem como também a sua santidade. Então, ele chama aqui Deus de meu Deus e meu santo, certo? Essa insistência do profeta com o meu, esse pronome possessivo, traz a ideia de que este é o Deus de Israel. Este não é o Deus dos babilônios. O povo da Babilônia, eles adoram o poder, mas o Deus verdadeiro que existe desde a eternidade é o Deus de Israel, é o Deus do profeta, é o Deus que existe desde a eternidade. E a conclusão do profeta, mediante estas verdades teológicas, é: não morreremos. O que o profeta Abacuque está nos ensinando aqui, irmãos? Que antes de nós fazermos questionamentos a Deus, nós precisamos avaliar e confirmar como anda a nossa teologia. Porque, veja bem, quando nós falamos do problema do mal, imagine que um ateu, ele afirme o problema do mal para um cristão. E ele coloca o problema do mal da seguinte maneira: se Deus é bom e todo-poderoso, por que ele permite o mal no mundo? Só que, para o ateu, esse problema é mais sério para o próprio ateu. Porque uma vez que você nega a existência de Deus, você não tem como falar que algo é objetivamente mal ou objetivamente ruim. E então, partindo de uma teologia equivocada, que é uma teologia da inexistência de Deus ou da não possibilidade da relação de Deus com os desvios morais da humanidade, o ateu formula esse tipo de problema, esse tipo de questionamento. Ou seja, é um questionamento baseado em uma teologia equivocada. Atualmente, por exemplo, também nós temos a chamada teologia da prosperidade, muito forte em nossos dias. E eu, quando fui concluir o meu seminário, fiz a minha monografia sobre a teologia da prosperidade. E durante a minha pesquisa, eu vi pessoas questionando a Deus
sobre essa questão das curas. Por que que Deus não havia curado alguém da sua família? São perguntas, são questionamentos que partem de uma teologia errada. E não é isso que Abacuque quer fazer aqui. Abacuque vai começar um questionamento ainda mais profundo, mas ele primeiro confirma a sua teologia. Ele está falando com um Deus que é eterno, com o Deus que é verdadeiro, não é o Deus dos babilônicos, é um Deus verdadeiro e santo. Ele confirma aqui, ele parte deste pressuposto. Por isso ele tem confiança de que a nação não iria morrer, que Deus não iria destruir a sua nação, que Deus estava trazendo a Babilônia para, veja aqui, executar juízo. Ou seja, Deus estava trazendo a Babilônia para servir de disciplina. E disciplina é diferente de destruição. Deus não iria destruir o seu povo. Deus não iria abandonar o seu povo. Deus não iria quebrar o seu lado da aliança, o pacto que ele fez com Abraão, Isaque e Israel e Jacó. Então Deus fez um pacto imutável com o seu povo. E ele é um Deus, ele é o Senhor de Israel e ele é o Santo de Israel. E aqui então o profeta utiliza mais uma imagem, que é Deus como rocha. Essa imagem, irmãos, vem justamente de um texto pactual, de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, onde é dito lá: eis a rocha, falando de Deus. As suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Então, quando o profeta chama Deus aqui de rocha, ele está chamando Deus de fiel. Ele está afirmando a fidelidade. Então, o que o profeta está começando a dizer aqui é: antes de questionar a Deus, deixe-me confirmar a minha crença de que o meu Deus, ele é fiel. Eu posso não entender ainda o que ele está fazendo, mas este é um Deus fiel. Ele é um Deus todo-poderoso e santo. Então, aqui, irmãos, nós começamos a ter um pouco de mais compreensão a respeito de como lidar com esse problema do mal. Primeiro passo para você lidar com esse questionamento a respeito da relação de Deus com a maldade do mundo é você avaliar a sua teologia. E na sua teologia, você precisa saber que você é homem e que você está lidando com um Deus santo e eterno. Então, qualquer que seja a sua resposta, você precisa considerar este pressuposto. O pressuposto de que Deus é Deus, e Ele é Senhor, Ele é santo, Ele é eterno, e Ele é fiel ao seu povo. Ok? Então, esse primeiro versículo, para mim, irmãos, ele é espetacular. Ele tem uma lição muito grande para as nossas vidas. Antes de você questionar a Deus, questione a sua teologia. Como anda a sua teologia? Será que o seu questionamento é oriundo justamente do fato que a sua teologia não está se encaixando com a sua experiência? Ou ela é oriunda de um fato, ou oriunda do fato de que a sua teologia está equivocada e o seu julgamento da experiência também está equivocado? O caso de Abacuque era o caso em que a sua teologia não estava condizendo com os fatos que ele estava vendo com os seus olhos. Porém, isso não significa que ele deveria reavaliar a sua teologia. Então, o questionamento
de Abacuque, ele é um questionamento humilde. Ele é um pedido de esclarecimento, como um aluno faz ao professor. Ele não está colocando Deus contra a parede ou no banco dos réus. Ele está tirando uma dúvida com Deus. Porque ele não está entendendo, com base nessas crenças teológicas corretas, como aquilo estava se relacionando, como o fato de Deus levantar os babilônicos, como aquilo se relacionava com a sua própria teologia. E é isso que ele vai começar a expressar agora, a partir do versículo 13. Ele diz: Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Note aqui a repetição dos verbos ver e do verbo contemplar associado a olhos. Isso aqui está se repetindo no capítulo 1. No capítulo 1, no começo, esses dois verbos aparecem dizendo que Deus estava colocando diante dos olhos do profeta para que ele visse e contemplasse aquela maldade. Depois Deus chama o profeta para ver e contemplar o que ele iria fazer. Agora o profeta diz que Deus, pela sua santidade, pela pureza dos seus olhos, é essa a ideia, ele não pode ver e contemplar o mal e a opressão. Então aqui, o mal e a opressão são ainda relacionados ao estado de violência, tanto de Israel quanto da Babilônia. E então vem o questionamento do profeta. A partir daqui, veja o uso do porquê. Então, com base na santidade de Deus, veja o questionamento do profeta. Como ele é um questionamento humilde. Ele diz: Senhor, eu creio na tua completa pureza, santidade, eternidade, fidelidade. Então, a minha pergunta é: por que toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então, olha só a palavra que ele utiliza. Deus tolerando, certo? Então, a palavra aqui, traduzida por tolerar, ela é a mesma palavra que foi traduzida aqui por contemplar. Então veja que o profeta está vendo é uma aparente incoerência entre a sua teologia e os fatos que ele percebe. A sua teologia diz: Deus não tolera o mal e a opressão. E o que Deus acabou de explicar, de dizer para Abacuque, demonstra, ou pelo menos sugere, que Deus estava contemplando, que Deus estava tolerando o mal, aqueles que procedem perfidamente, ou seja, aqueles que são traidores, é essa a ideia da palavra perfidamente. Isso daqui pode ser que o profeta esteja se referindo ao mal de Israel, Israel como traidor, mas pode se referir também aos babilônios. E te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Ou seja, Deus estava tolerando e se calando. Duas queixas que o profeta já manifestou. No capítulo 1, no começo, ele fala de Deus calado diante dos gritos do profeta. E agora, com a resposta de Deus, Deus parece estar demonstrando que ele tolera a maldade, algo que Abacuque sabia que não era verdade. Deus não tolera a maldade. Ele já sabia disso pela sua teologia. Então, como relacionar isso? O fato de Deus estar utilizando um povo mais injusto do que Israel. Muito embora Judá fosse uma nação injusta,
a Babilônia era uma nação ainda mais injusta. Então, como é que Deus, que não pode tolerar a injustiça, está usando uma nação ainda mais injusta? Deus parece estar, então, tolerando a injustiça. E isso é contrário ao que Abacuque cria. Então, note aqui a perplexidade de Abacuque, quando ele via que a sua teologia não estava condizendo com a sua experiência. E então, o versículo 14, ele prossegue, a sua explicação a sua explicação do seu questionamento. Ele diz o seguinte: porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe. Então, os homens aqui, irmãos, ele refere-se a Judá, ok? Então, aqui, Abacuque está perguntando a Deus por que ele está fazendo de Judá como os peixes do mar ou como os répteis, que estão sem governo. A ideia é o seguinte, irmãos: os peixes do mar, eles são seres que não conseguem se organizar e não conseguem fazer a devida defesa contra aqueles que querem pescá-los. Assim também os répteis, ok? Então, os peixes, não tem como se defender. Eles são muito vulneráveis à ação de seres humanos. É essa a ideia de não ter quem os governe. Então, a pergunta de Abacuque começa questionando por que Deus estava deixando a nação de Judá, o povo de Judá, como peixes vulneráveis, sem um governo. E então ele leva para o outro lado, que Deus levanta agora o inimigo com o anzol. Deus havia deixado Judá como um bando de peixes sem governo e estava levantando agora um inimigo como um anzol. E ele fala aqui, ele descreve a metodologia babilônica que era conhecida do profeta como a metodologia de um pescador. Pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Então aqui a metodologia babilônica é descrita como a metodologia de um pescador. O pescador lança a rede e então ele arrasta a sua conquista para si. Então Deus estava deixando o povo como um bando de peixe vulnerável e levantando um outro povo mais injusto para lançar a rede e o anzol e então arrastar esses peixes. E a consequência disso é que os babilônicos iriam se alegrar e se regozijar. Interessante, irmãos, que esses termos aqui no versículo 15, que refere-se a alegrar-se e se regozijar, são termos que eram usados para Israel, para os resultados das guerras de Israel. Agora está sendo usado para os babilônicos. Eles iriam se alegrar, iriam se regozijar na conquista do povo de Deus. E isso parece incrível, estranho aos olhos do profeta. Como é que Deus iria permitir que um povo extremamente cruel e injusto risse, se alegrasse, fazendo uma maldade tamanha sobre o povo de Israel? E ele enfatiza ainda a maldade dos babilônicos, colocando aqui a questão da idolatria. Ele fala: por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. Veja o paralelismo aqui com rede, varredura, sacrifício e incenso. Só um detalhe, irmãos, também que eu peço perdão de ter esquecido de comentar no começo da aula, é que mais uma vez
essa pergunta de Abacuque ela é feita no formato de um salmo. Isso daqui é uma poesia hebraica. Por isso que ela tem tantos paralelismos, ok? Então, por isso que ele fala: a todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Então você tem anzol, arrastão e rede varredora, certo? Inimigo, pesca-os e os ajunta, ou na verdade levanta, pesca e ajunta. Aqui você tem mais um paralelismo. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. O que Abacuque está querendo enfatizar é o caráter idólatra da Babilônia, que eles estavam idolatrando o seu próprio poder, o meio pelo qual eles estavam conseguindo a sua riqueza. O versículo 16 termina dizendo: porque elas enriqueceu, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Olha só o questionamento de Abacuque. Ele está dizendo que eles iriam celebrar um falso Deus que tinha dado para eles aquela alegria e aquele regozijo. Então, já não bastasse a enorme violência com que eles atuavam com os outros povos, adicione a isso a idolatria. Só que essa idolatria da Babilônia, irmãos, era uma idolatria arrogante. Eles estavam idolatrando o meio da sua riqueza. E só abrindo um parênteses aqui, irmãos, Abacuque nos ensina que nem sempre a idolatria toma forma de imagens ou de pessoas. Às vezes, nós podemos idolatrar os meios da nossa riqueza, os meios daquilo que nos dá prazer. Na verdade, a idolatria, irmãos, é tudo aquilo que nós celebramos como sendo o meio para nos dar aquilo que nós mais queremos. Deus é o nosso Deus. Por isso que os 10 mandamentos começam dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tira da terra do Egito. O que nós mais queremos e mais precisamos? Nós mais precisamos de redenção. Que Deus nos liberte do nosso Egito, do nosso cativeiro do pecado. Então nós vamos adorar e crer em Deus para que Ele nos dê aquilo que nós mais precisamos. A idolatria é quando você celebra algo além de Deus para que te dá, ou que supostamente dá a você, um prazer que não é o que Deus quer para você. Então a idolatria é o ápice da deturpação da atividade da criação ou da criatura. É quando ele encontra fora de Deus um meio para sentir ou para desfrutar de algo que não é permitido por Deus. Então, os babilônicos estavam desejando a riqueza e por isso eles idolatravam aquilo que dava a riqueza para eles. Você pode fazer isso, por exemplo, com o seu trabalho. Se o seu trabalho, você ama, idolatra o seu trabalho, porque ele é o meio da sua riqueza, é por ele que você ganha o dinheiro para comprar ou ter tudo aquilo que satisfaz os seus desejos, que não agradam a Deus. Você pode, por exemplo, idolatrar o seu ministério. É só você pensar o que você está buscando no seu ministério. Se você é pastor ou missionário, o que for. O que você mais busca? E questionando o que você mais busca, o que aquilo, o seu ministério é o que você usa como meio para alcançar isso? E por isso então que você idolatra o seu ministério? Então Abacuque está nos ensinando aqui, irmãos, que nós podemos idolatrar
aqueles meios que nos trazem o que os nossos prazeres pecaminosos mais querem, ok? Então aqui ele está enfatizando a enorme maldade do povo da Babilônia. E ele então encerra dizendo: acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Ou seja, ele questiona a Deus. Será que Deus vai permitir que os babilônicos continuem nesse processo como um pescador, em que ele esvazia a sua rede, então ele lança a sua rede de novo para puxar outros povos, puxar outros peixes? Então é isso mesmo, é como se ele estivesse questionando a Deus. É isso mesmo, Senhor. É isso mesmo que eu estou entendendo. O Senhor que é tão puro de olhos, tão santo, tão reto, o Senhor vai continuar permitindo que a Babilônia haja com tamanha maldade e continue idolatrando a outros deuses? Então essa é a pergunta de Abacuque. E a resposta nós vamos ver na próxima aula, ok? Então espero que você tenha entendido o questionamento de Abacuque e as lições que nós podemos tirar desse questionamento. Lembre-se, antes de questionar a Deus, questione sua teologia. E em segundo lugar, não caia no perigo de idolatrar aquilo que te traz um prazer que não é permitido por Deus. Então é isso. Vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente continua. Fiquem com Deus.